meu nome é Thales Medeiros, eu sou natural aqui de João Monlevade mesmo e sou professor universitário na Universidade Federal de Ouro Preto, já tem 14 anos. A minha carreira como atleta, né, esportista, ela começou lá em 2004, quando eu resolvi me desafiar e fazer a volta da Lagoa da Pampulha. Foi uma coisa assim que já vinha me acompanhando há alguns anos por assistir na TV, né? E eu sempre me perguntando se eu seria capaz de fazer, né, a volta na Lagoa. E aí então eu fiz a inscrição e acabei conseguindo, né, completar o evento. Isso me despertou um interesse muito grande pelo esporte de resistência, né? Continuei pensando em fazer a volta da Pampulha nos anos, né, seguintes, cada vez melhor. E depois as coisas foram evoluindo, né? Entrou o triatlon, depois eu acabei vendo que a natação não era para mim e fiquei na modalidade do duatlon, e a partir de então, desde 2012, o duatlon se tornou a minha modalidade principal, que foi onde tudo aconteceu para mim no esporte. Apesar do nome duo referir-se a duas modalidades, né, a corrida e o ciclismo, a prova em si ela tem 3 estágios, né? Então você tem uma primeira corrida, depois você tem um ciclismo e depois você tem uma última corrida novamente. Então é uma modalidade muito dinâmica e que eu gosto bastante, que dá para ser praticada em quase todos os lugares do país, né? A gente não depende de piscina, de lagoa, então esse é o duatlon que eu já estou há tanto tempo, né, aí na estrada com ele. Para qualquer atleta, né, qualquer pessoa que quer investir num esporte, né, todo tipo de apoio é importante. O atleta muitas vezes ele carrega consigo, né, não só a própria história, mas ele traz junto a ele a representação de uma comunidade, né, de um grupo. Então, quando eu estou muitas vezes competindo, eu sempre lembro que eu estou representando muito mais do que só o Thales Medeiros. Por trás de mim está a representação da cidade que eu nasci, do local onde eu convivo, né, trabalho e treino. Então, a minha parceria, no caso do Cicobi, com um atleta, é o fortalecimento daquela comunidade, né, daquele povo local. Em 2015, eu estava procurando pequenos apoios para que eu conseguisse participar dos campeonatos mundiais. Em 2015, o campeonato seria na Austrália, em Adelaide. E eu vinha me preparando muito bem nos anos anteriores, eu tinha grande expectativa de um resultado, né, importante. Então foi quando, na época, um dos membros do conselho administrativo, né, me alertou sobre a possibilidade do Cicobi participar, né, dessa minha trajetória. Então, eu me reuni, né, na época com o conselho, falei juntamente com o presidente Jackson sobre o meu projeto e tudo aquilo que eu poderia, né, desempenhar. O Cicobi então acabou acreditando, né, no meu projeto e nas minhas ideias, e especialmente conseguiu confiar em mim, né, que eu acho que era tão importante. E foi, né, uma feliz parceria que eu acabei conseguindo ser vice-campeão mundial pela primeira vez. E desde então o Cicobi está junto comigo, né, e acabei conseguindo alcançar resultados tão significativos no duatlon, né, especialmente nos campeonatos mundiais desde então. E eu sou muito grato, né, à forma como o Cicobi enxerga essa parceria comigo. A vida de atleta é cheia de desafios, né? E 2021, né? Difícil falar porque eu fui atropelado, né? Foi assim, foi bem pesado para mim. Eu acho que eu nunca deixei isso transparecer muito, mas toda vez que eu lembro isso, né, assim, bem no fundo, né, eu sei o tanto que isso foi pesado e o tanto que eu poderia ter perdido na vida, né? Eu poderia ter tido uma situação muito mais grave do que realmente aconteceu, mas eu dei muita sorte desse acidente ter tido simplesmente uma fratura e eu ter conseguido voltar com saúde, né, e em condições de fazer tudo aquilo que eu sempre gostei de fazer. E é claro, de não ter, né, deixado a minha família, apesar de tudo que aconteceu. 2021, né, o acidente aconteceu quase que às vésperas do Mundial, não tinha como eu ir. 2022, eu ainda continuei tendo muita dificuldade para poder ainda performar, né, para um campeonato mundial, mas eu vislumbrei que em 2023 eu teria condições. E então eu comecei a caminhar, né, na minha preparação e sempre acreditando muito que eu conseguiria chegar nesse campeonato mundial de 2023, né, em Ibiza, na Espanha, em boas condições. Durante essa preparação para o Mundial de 2023, eu não só tive que me preparar fisicamente, mas me preparar mentalmente, porque eu sabia que eu estava voltando
a competir uma prova que eu sempre me dediquei a competir. E no dia dessa prova, dia 30 de abril de 2023, eu lembro que no dia anterior eu falei para mim, falei, nossa, tem tanto cara bom aqui, né? Tem tanto cara... Eu lembro assim que eu falei, poxa, será que eu tenho chance? Sabe, eu tive aquele momento de dúvida, né, e de extrema ansiedade, que eu falei, nossa, eu não vou me apequenar agora, né? Eu treinei tanto. Quando eu olho para os meus resultados de anos anteriores, eles são tão significativos. E olha o que eu passei há 1 ano e meio atrás. A prova de amanhã, ela vai ser um momento para eu mostrar para mim mesmo que eu posso me superar e que eu posso voltar a fazer aquilo que eu tanto gosto da melhor forma possível. E eu lembro exatamente quando a largada estava para ser dada, faltando ali alguns poucos minutos. Falei, Thales, você já fez tudo que você tinha que ser feito. E eu tô aqui agora para poder lutar por essa posição no pódio, não importa se você primeiro, segundo ou terceiro. Eu quero fazer o meu máximo e eu quero ter a consciência de que eu vou dar o meu melhor aqui hoje. E eu fui com essa mentalidade, né? Eu fui muito focado para essa prova e acabou que eu consegui fazer talvez uma das melhores provas da minha vida. Essa aqui, né? Ela é a medalha de bronze, né? Do Campeonato Mundial de Duathlon, né? Na Espanha desse ano. Esse não é o meu melhor resultado, né? Do ponto de vista de colocação, né? Eu já fui vice-campeão em 2015 e 2016. Mas do ponto de vista de superação e por toda a história que a gente passa, né, ao longo dos anos, essa medalha de bronze ela tem um significado muito especial, porque eu precisei de resgatar a minha condição física, eu precisei de eliminar alguns fantasmas que me assolavam durante esse processo, né? Então tinha muita coisa que acontecia no dia a dia que acabava me desafiando. Então essa medalha ela tem um significado muito importante para mim. Sem dúvida alguma, tem uma história muito legal aqui por trás dela.